No vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar o Olama juntamente com o MLflow para escolher o melhor modelo, a melhor LLM para sua aplicação. E antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o gostei nesse vídeo. Esse conteúdo que você vai ver aqui eu não vi ninguém fazendo igual. Então são coisas, são inovações que nós estamos trazendo para ajudar você no desenvolvimento das suas aplicações. Então já deixa o gostei, deixa um comentário que ajuda bastante a aumentar o engajamento aqui do nosso canal. Então se você não é inscrito, se inscreve, deixa o gostei aqui, comenta o que você quer ver para os próximos vídeos, que aqui é só conteúdo voltado para IA, para o que tem de mais novo, de mais atual em desenvolvimento de inteligência artificial. Então vamos lá, deixa eu explicar o que vai acontecer aqui nesse vídeo de hoje, né? Se você já é macaco velho aqui no canal, você já deve conhecer o Olama, né? É uma ferramenta que disponibiliza os modelos de forma local, você consegue facilmente instalar ela e rodar ela no seu terminal. Beleza, isso aí já tem um outro vídeo aqui, se você não viu, assista, que ensina instalação, ensina execução e como o Olama funciona, né? Isso aqui já tá batido, certo? E se você já trabalha na parte de Machine Learning há mais um tempo, talvez você conheça o MLflow. O MLflow é uma ferramenta muito utilizada no ramo de inteligência artificial, de Machine Learning, né? Para a gente versionar os nossos modelos, versionar os nossos dados, fazer o que a gente chama de rastreio de experimentos, né? Toda vez que eu treino um modelo novo, esse treinamento ele é registrado no MLflow, né? E aí eu consigo ter acesso às métricas, eu consigo ver de forma mais fácil quais foram os parâmetros que eu utilizei naquele modelo que teve uma melhor performance e tal. Então eu consigo organizar os meus experimentos e o meu desenvolvimento de modelos de Machine Learning utilizando o MLflow. E é muito útil, é uma ferramenta já bem tradicional, já utilizada há muitos anos na indústria, no mercado. E acredito que boa parte de vocês já devem conhecer o MLflow, certo? Mas se você não conhece, eu vou apresentar para você. E como vocês podem ver aqui, né, o MLflow começou a desenvolver algumas ferramentas para IA generativa, para ajudar no desenvolvimento de IA generativa, permitindo que a gente faça avaliação de modelos, permitindo que a gente faça esse rastreio de experimentos utilizando LLMs, né? Utilizando modelos de linguagem em larga escala. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver como juntar o Olama com disponibilizando modelos localmente para a gente com o MLflow. E essas novas funcionalidades do MLflow e o que isso pode gerar de valor para a gente, certo? E já adianto que gera muito valor. Pode ser muito, muito, muito útil mesmo. Beleza? Então vamos lá. Ó, eu instalei aqui o Olama, eu vou começar a rodar aqui os modelos, né? Então essa parte de instalação, de como funciona e tal, eu não vou fazer nesse vídeo, eu só vou executar, eu só vou utilizá-lo, certo? Eu vou utilizá-lo e eu vou executá-lo, certo? E vou conectar ele com o Python e conectar ele com o MLflow, integrar ele com o Python e com o MLflow, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente vai aqui, quem já é de casa, isso daqui já está batido, né? A gente tem o nosso projetinho aqui do Poetry. O que a gente vai precisar? Eu estou utilizando a versão do Python 3.12.2, o IPyKernel para rodar o Jupyter Notebook, o Evaluate do Hugging Face, tá? Esse TextStat aqui é para que o MLflow possa gerar algumas estatísticas para a gente com relação ao nosso modelo. O Transformers também está relacionado com gerar as estatísticas, e isso eu vou deixar um suspense para mais para frente. E o Torch também, né? O PyTorch também. E além disso, você precisa instalar o MLflow, tá? O MLflow. O que eu fiz? Ao invés de instalar com o Poetry, eu instalei seguindo a documentação do próprio MLflow, né? Que ele sugere aqui instalar utilizando o pip. Então, eu instalei dessa forma aqui. Como é que eu fiz? Eu entrei, né, no Poetry Shell e instalei aqui pip, install, blá, 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 certo? Eu instalei dessa forma, não instalei utilizando o Poetry, porque é a forma que o MLflow recomenda instalando o próprio pip. E se vocês derem uma olhada aqui em cima, tem dois avisos gigantes aqui do MLflow, tá? O primeiro ponto é que isso está em fase experimental, ou seja, não está em fase final as ferramentas que eles estão
as ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Está em fase de desenvolvimento ainda, digamos que estaria em um beta. E tem um aviso bem grande aqui que não tem suporte para Windows, tá? Esse MLflow AI Gateway, né, que tem essas ferramentas de avaliação de LLMs, não está disponível para a versão em Windows, mas você com certeza pode utilizar, por exemplo, dentro do WSL, dentro do Windows. Feito esse disclaimer aqui, esse daqui é o nosso projetinho e tal, beleza. Agora, como que eu executo o MLflow, né? O MLflow é bem simples. Vou abrir o terminal e eu vou executar o server do MLflow, tá? Vou executar aqui, ó. Opa, eu esqueci de entrar no shell. Entrei no shell, copio aqui o comando e ele vai executar o MLflow na minha porta 8080. Então agora eu só tenho que ir aqui para o localhost 8080 e essa é a carinha do MLflow, tá? Como vocês podem ver, tá tudo cru aqui, eu não adicionei nada, não mexi em nada. E se vocês derem uma olhada aqui, a versão que eu estou utilizando é 2.16.2, tá? Se vocês forem tentar reproduzir, fiquem de olho na versão, tá? Fiquem de olho na versão. Porque, por exemplo, eu estava trabalhando com a versão 2.14 e agora a versão 2.16 já tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, esse botãozinho aqui que a gente vai estar vendo o que ele faz, ele não era aqui, ele era em outro local. Então, fiquem atentos na versão do MLflow que vocês estão utilizando. Se vocês querem reproduzir o que eu estou fazendo, instalem a versão 2.16.2, beleza? Porque o MLflow ele atualiza muito rápido, principalmente que ele está desenvolvendo essas ferramentas novas e essas ferramentas estão evoluindo muito rápido. Então, ele muda muito as versões, tá? Muito rápido. Então fiquem atentos aí na versão do MLflow que vocês estão utilizando. Então esse daqui é o MLflow, nada demais, certo? Por enquanto, nada demais. O MLflow padrãozinho aqui. Só que tem dois alertas aqui, né? Tem um experimental aqui e o experimental aqui, né? Falando que essas duas funcionalidades que na verdade eu vou mostrar essa do evaluation aqui, ela ainda está em fase de experimentação. Então eu rodei o MLflow. Agora a gente vai para o Ollama, certo? Ollama. O que a gente vai fazer no Ollama hoje? A gente vai testar 4 modelos diferentes. O Llama 3.1, o Llama 3.1, o Gemma 2, o Qwen 2.5 e o Phi 3.5. Beleza? Então nós vamos estar testando esses 4 modelos diferentes e avaliando eles utilizando o MLflow para a gente fazer a comparação entre esses 4 modelos diferentes, tá? Então vamos começar pelo Llama, quer dizer, 3.1. O que a gente tem que ficar atento aqui? Deixa eu dar só mais um zoom aqui. O que a gente tem que ficar atento aqui, tá? Esse daqui é o Llama 3.1. Tem só uma versão desse Llama 3.1? Não, tem várias versões. Tem uma versão de 8 bilhões de parâmetros, uma versão de 70 bilhões de parâmetros e uma versão de 405 bilhões de parâmetros, tá? E aí, se vocês derem uma olhada aqui no ladinho, que tem o tamanho de cada um dos modelos, certo? Esse modelo ele vai ser baixado para o seu computador e vai ser executado no seu computador. Então, se você não tem 229 GB de memória RAM, você não vai baixar o de 405 bilhões de parâmetros, tá? Eu vou estar utilizando o de 8 bilhões. Se você tiver uma GPU aí potente e uma memória RAM também potente, você pode estar utilizando esses outros modelos, tá? Mas a gente vai trabalhar hoje com o de 8 bilhões e tem que ficar atento quando você for baixar tanto dos outros modelos aqui, né? Qual que você vai estar utilizando, porque às vezes o default, no caso do Llama aqui, o default é o menorzinho, mas no caso do Gemma, o default é o maiorzinho, é o médio, né? E a gente vai estar trabalhando com o de 2 bilhões. Beleza? Então, aqui no Llama 3.1 a gente vai trabalhar com o modelo de 8 bilhões de parâmetros, que é o menorzinho aqui, apesar de já ser muito grande, beleza? Então, vamos entrar aqui. Eu vou abrir um outro terminal, tá? A gente está com 3 terminais diferentes aqui. Um para o MLflow, um para o Ollama que eu vou executar agora, tá? Então eu executei aqui o Ollama. Ele vai carregar
se você estiver executando com esse modelo pela primeira vez, ele vai baixar, certo? Os arquivos do modelo, vai demorar um pouquinho mais. Aqui, como eu já executei com esse modelo, eu vou pegar um modelo que eu não executei para mostrar para vocês como é que funciona, mas como o Llama 3.1 eu já executei, ele não precisou baixar nada. E aí ele já está funcionando, eu só vou dar hello aqui e ele vai me responder, certo? Isso daqui já é o modelo rodando na minha máquina, tá? O modelo rodando na minha máquina através do Ollama. Agora, como que eu vou conectar isso com o MLflow? Aí agora a gente entra no nosso projetinho aqui, beleza? Deixa eu dar um zoom. Então vamos lá. O que a gente vai precisar utilizar aqui? A gente vai precisar importar o MLflow, certo? Depois que você instalou lá ele com o pip, você consegue importar aqui dentro do Jupyter Notebook sem problema. Não precisa fazer mais nada. A gente vai utilizar o pandas e a gente vai utilizar o requests, tá? E aí logo de cara vem uma variável de ambiente aqui do MLflow, que é o seguinte. Essa variável aqui é para permitir que o MLflow crie, né? Não permitir, mas para habilitar que o MLflow crie essas métricas do sistema. O que são as métricas do sistema? Quando a gente rodar um modelo, vão ter classes diferentes de métricas. Vão ter as métricas do modelo, vão ter as métricas de outras coisas e vão ter as métricas do sistema. As métricas do sistema é quantidade de memória, quantidade de CPU utilizada, tempo de execução, GPU utilizada, certo? GPU utilizada. Então, tudo isso são métricas que o MLflow ele gera de forma automática para você a cada execução do modelo. Show de bola. Então, é dessa forma aqui que a gente define isso, né? A gente define que as métricas do sistema podem, né? Eu estou habilitando que elas poderão ser geradas. Aqui eu defino a URL de onde o meu MLflow ele está executando. Se o meu MLflow ele está executando em cloud, eu vou passar a URL da cloud aqui. Como ele está executando localmente na minha porta 8080, eu seto, né, eu defino que a URI dele, né, vai ser a minha localhost 8080. E eu só executo aqui e pronto, certo? Pronto, eu já tô... O meu código já está apontando para o MLflow, beleza? Aí o que acontece? Se a gente der uma olhada aqui, na documentação do MLflow, né, a gente pode vir aqui, vai ter várias coisas e a gente vai vir aqui, ó, LLM Evaluation. LLM Evaluation, tá? O MLflow ele vai mostrar alguns exemplos aqui e os exemplos são sempre utilizando os modelos da OpenAI, certo? Porque é muito fácil, tá? Para conectar com o modelo da OpenAI, você simplesmente passa uma API key e você não precisa fazer mais muita coisa, certo? Só copiar esse código aqui que você vai conseguir avaliar um modelo da OpenAI, certo? Mas nem sempre as coisas funcionam assim, né? Quando a gente está numa empresa, nem sempre a gente está utilizando os modelos da OpenAI e a gente precisa fazer de forma customizada. E é exatamente esse o código aqui. A gente está customizando para você conseguir avaliar qualquer modelo de LLM utilizando o MLflow, certo? E para isso a gente precisa criar aqui uma classe que eu botei um nome aleatório aqui de MyModel, tá? Essa classe, ela precisa ter duas coisas, né? Ela precisa ter uma função chamada predict. Essa função tem que ter exatamente essa assinatura aqui, tá? Por que tem que ter exatamente essa assinatura? Porque é a assinatura padrão do MLflow. Então ela tem que ter exatamente essa assinatura. E essa função predict, aí ela vai chamar a nossa segunda função, tá? A nossa segunda função, que é a myCustomFunction aqui. Que aí, nessa custom function aqui, a gente vai poder definir o que a gente quiser, beleza? A gente vai conseguir chamar, por exemplo, o nosso modelo do Ollama. E é exatamente isso que eu estou fazendo nessa função aqui. Ela recebe um model input, tá? Essa função, o que ela tem que receber? Ela vai receber um model input que é um data frame pandas
e ela vai retornar uma lista, tá? Ela vai retornar uma lista. O MLflow, ele define essa padronização, tá? Se a gente vier aqui, ó, preparando sua LLM para avaliação. Tem 4 formas diferentes aqui de você criar o seu modelo. A forma que nós estamos utilizando e que eu acredito que é a forma mais simples de fazer é utilizando exatamente essa questão do modelo PyFunk com o predict, certo? Com a função predict. Então o que precisa? Você precisa ter data, né? Os dados ali de input, sendo um data frame pandas, um NumPy NDArray, uma lista no Python, um dicionário ou uma matriz SciPy. E o retorno tem que ser também, tem que ser um data frame pandas, uma série de pandas, um array NumPy ou uma lista, certo? A gente está optando aqui por fazer a forma mais simples, mas você tem outras opções de fazer. A gente está recebendo um data frame pandas, que é simples de criar e de mandar como input, ainda mais porque a gente tem o input e o ground truth, né, o label. E a gente está retornando uma lista, que é o objeto mais simples também de ser criado, beleza? Mas tem outras opções, caso você queira dar uma estudada ou caso você queira estruturar de uma outra forma. Então, a nossa função, ela recebe, né, esse model input aqui, é um data frame pandas, e o output dela é uma lista, beleza? E o que está acontecendo nessa função aqui? Primeiro, eu seto a URL do Ollama, certo? A URL do Ollama. Essa URL aqui é padrão, tá? Quando você executa um modelo do Ollama, você tem que utilizar essa URL aqui, tá? Que é localhost, esta porta aqui e essa rota, tá? Isso aqui é padrão do Ollama, vai ser sempre essa URL quando você está executando localmente, tá? Se você estiver executando em cloud, aí é outra história, tá? Mas para executar localmente, você utiliza essa URL aqui. Como eu falei, o nosso input é um pandas data frame, certo? E para a gente enviar o request para o Ollama, eu estou fazendo utilizando request seco, tá? Estou fazendo utilizando request seco, request para a API do Ollama. Você pode fazer utilizando LangChain? Pode fazer. Você pode fazer utilizando Llama Index? Pode fazer. Vai ser mais prático? Talvez. Mas eu quero fazer somente utilizando request para mostrar para vocês como que funciona essa integração do Ollama com o Python. Como você pode estar utilizando o Ollama juntamente com o Python também. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou caminhando por cada uma das linhas do meu input, certo? Porque o meu pandas data frame ele vai ser... deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai ter uma coluna inputs e uma coluna ground truth, certo? Ground truth é o label, é o rótulo, é o valor real ali, né? A resposta ideal, né? A resposta ideal. Então ele vai ter 2 colunas, cada coluna nesse caso tem 2 linhas, né? Então ele vai iterar por cada uma dessas linhas e aí então eu estou pegando aqui o input, né? Daqui da row inputs e eu estou criando esse dicionário aqui, que é o seguinte. Esse dicionário ele também é padrão do Ollama, tá? Padrão do Ollama. Ele precisa ter 2 parâmetros no mínimo, tá? 2 parâmetros no mínimo, que é 2 atributos, quer dizer, no mínimo, que é o model e o prompt. O model é o nome do modelo que você está utilizando e o nome do modelo é o nome que aparece aqui, tá? O nome que aparece na execução. E o input é o prompt que você deseja. No caso aqui, o nosso input é o que é MLflow, certo? E o outro é o que é Spark, beleza? Então eu crio isso daqui, esse dicionário, faço um request post, tá? Para a URL do Ollama com o dicionário que eu criei aqui de dados. E aí eu estou pegando pego esse response, faço um tratamento desse response, tá? Faço um tratamento da resposta. Vou mostrar mais para frente o porquê. E simplesmente adiciono, né, a resposta do Ollama, do modelo, certo? A resposta do modelo para essa lista aqui, outputs, e retorna outputs, beleza? É simplesmente isso. Então, basicamente,
para cada input desse daqui, eu estou fazendo um request para o Ollama, pegando o output, salvando dentro de uma lista e retornando esse output, tá? Falando em termos de engenharia de software, esta é a forma melhor de fazer? Com certeza não. Tem várias otimizações que você pode fazer aqui, mas nós estamos tentando, o que eu estou tentando mostrar para vocês é a integração em si. A forma como você vai implementar, aí você consegue melhorar de diversas formas, tá? Então, beleza. Agora que a gente já tem essa função aqui do modelo funcionando, certo? Definida, deixa eu executar aqui. A gente precisa criar um dataset de eval, certo? De avaliação para avaliar o nosso modelo. Eu peguei isso aqui da própria documentação do MLflow, tá? Basicamente o que a gente faz é criar um data frame pandas que tem uma coluna inputs, tem uma coluna ground truth, e aí o input ele vai para o modelo, o ground truth é utilizado pela função de avaliação do MLflow para comparar com o output do modelo. Beleza? Obviamente, você pode pegar qualquer dataset do Hugging Face, por exemplo, e avaliar o seu modelo utilizando qualquer dataset, tá? Você pode pegar um dataset próprio seu, você pode pegar um dataset que você pode gerar no ChatGPT e jogar aqui, certo? Então, você pode fazer qualquer coisa, você simplesmente precisa ter você somente precisa ter um data frame pandas. Beleza? Só isso, só precisa ter um data frame pandas. E a gente vai executar aqui. E agora, pessoal, essa daqui é a função super complicada que faz a avaliação do nosso modelo. Para quem já está acostumado com o MLflow, sabe que você inicia um experimento com essa função aqui que chama Start Run, certo? Start Run, e aí eu consigo definir aqui um nome para o meu experimento. Eu vou mostrar para vocês que não estão familiarizados para MLflow como é que isso fica ali. Se você não define um nome, esse nome vai ser gerado de forma aleatória pelo próprio MLflow. E aí o que você precisa fazer aqui? Primeiro ponto, você precisa logar o seu modelo no MLflow, tá? Isso aqui não vai fazer nada além de criar um espacinho lá no MLflow com o nome do seu modelo, certo? Então, como vocês podem ver aqui, a gente cria uma instância da nossa classe MyModel, certo? E passa nessa função do MLflow que chama logModel. Isso daqui vai retornar algumas informações do nosso modelo, certo? E aí a gente utiliza essas informações dentro dessa função que chama MLflow Evaluate. Dentro dessa função MLflow Evaluate, a gente vai passar o model URI, né, do nosso modelo, o nosso dataset de avaliação, o target. Esse parâmetro target é para falar qual coluna do nosso data frame que corresponde ao label, certo? Ao rótulo, a resposta ideal ali que você vai usar como comparação para o output do seu modelo, tá? E o model type, beleza? Model type. O que é esse model type? A gente tem alguns tipos de modelo diferentes dentro do MLflow. Vai ter sumarização, deixa eu pegar aqui para vocês exatamente. Aqui, ó. A gente tem alguns tipos diferentes, né? A gente chama de tipos, isso, tipos de modelos diferentes. A gente tem QA, né? Question Answer, que é responder perguntas. Tem resumo de texto, tem geração de texto e tem os retrievers, né? Que seriam aqueles modelos que vão extrair informação de um RAG, por exemplo, tá? De um vector database, na verdade, né? Então a gente tem esses tipos de modelos diferentes. E a gente vai utilizar esse modelo aqui, Question Answering. Que diferença isso faz? O MLflow ele gera de forma automática algumas métricas. E essas métricas elas vão variar de acordo com o tipo de modelo, obviamente, porque cada modelo, cada tarefa que é executada pelo modelo precisa de métricas diferentes para serem avaliadas, né? Então, no caso aqui do Question Answering, a gente vai ter Exact Match, né, que é se está batendo exatamente o output do meu modelo com o meu ground truth. Toxicidade, esse ARI grade level e esse flash Kincaid grade level,
eles são métricas de avaliação de legibilidade do modelo, tá? O quão legível, o quão apropriada está a resposta do meu modelo. Apropriada em que sentido, né? Quanto menor essa métrica, mais simples está a resposta do meu modelo. Simples no sentido de vocabulário mesmo, né? Se a gente pega essa métrica aqui, né? A gente vai ver que, por exemplo, os scores, elas são baseadas em idade, né? Em grade level seria o período, né? O ano, sei lá como é que tá a nomenclatura hoje nas escolas. Mas seria na minha época chamava de série, né? Primeira série, segunda série, terceira série e tal. Então seria de acordo com a série ali, né? Então, por exemplo, kindergarten é jardim de infância, né? Primeira série, segunda série, até chegar no cara do ensino superior, né? Da faculdade. Então, esse score específico, ele avalia o quão simples, simplória está a resposta ou se ela está realmente em um nível mais avançado de vocabulário, de estrutura de texto e etc. Tá? Então, esse daqui, o tipo de modelo que a gente vai estar utilizando é o Question Answering, beleza? E aí a gente definiu aqui Llama 3, beleza? Vou executar, tá? E aí o que isso daqui vai fazer? Um adendo aqui antes, tá? Vocês veem aqui que gerou um warning, certo? Esse warning aqui, ele está falando que ele não está gerando as métricas de GPU, tá? Por que ele não está gerando as métricas de GPU? Porque o MLflow só consegue gerar essas métricas de GPU para a GPU NVIDIA, tá? No meu caso eu não tenho uma NVIDIA, então ele não consegue gerar as métricas de GPU, que é para medir ali o quanto a sua GPU está sendo utilizada, beleza? Lembrando, por que eu estou fazendo aquele tratamento que eu falei no output do modelo? Porque esse daqui é o output do modelo, tá? O Ollama, por algum motivo, ele resolveu fazer o output desse jeito. E aí, quais são as dificuldades aqui? Bom, primeiro, o output ele vem em formato de bytes, né? Ele não vem em uma string, não vem um JSON, não vem nada, ele está em formato de bytes. E além de estar em formato de bytes, ele me gera vários dicionários ou vários JSON, tá? Cada JSON é uma palavra. Cada JSON desse é uma palavra gerada pelo modelo, certo? Então a resposta final é a junção de todos esses dicionários que o modelo me gera, tá? Que na verdade que o Ollama me gera. Então, por exemplo, aqui eu tenho o primeiro dicionário que tem a palavra ML. Aqui eu tenho o segundo dicionário que tem a palavra flow, ou seja, ele está falando do MLflow porque a primeira pergunta é sobre o MLflow. Aí depois ele me gera um outro dicionário que a resposta é is. E aí depois enfim, e assim por diante, né? Open, e assim por diante, tá? Então esse é o output que o Ollama me dá quando eu envio um request para o Ollama. E é por isso que a gente tem que fazer aquele tratamento, tá? Por isso que a gente tem que fazer aquele tratamento. Show de bola, então terminou de executar aqui, tudo certo. Vamos ver como que ficou o nosso MLflow. Não apareceu nada aqui, mas vocês estão vendo que apareceu um umzinho aqui. Deixa eu dar um zoom. Apareceu um umzinho aqui, ó. Eu vou apertar aqui em refresh e apareceu a nossa run, certo? É o Llama 3.1 model, finalizado a 2 minutos, duração de 48 segundos. A source foi um Jupyter Notebook. O modelo está no formato PyFunk. Aqui ele vai me gerar meio que um resumo, né, do que tem no modelo. Então, o dataset que foi utilizado, eu posso ver aqui qual foi o dataset, né? As informações do dataset. A duração da execução, o tipo de modelo, né? Se a gente utilizar um modelo do Scikit-learn, vai aparecer sklearn aqui. Se a gente utilizar um modelo do SciPy, vai aparecer SciPy aqui. Se a gente utilizar um modelo do OpenAI, vai aparecer OpenAI aqui. E assim por diante, beleza? E as métricas que foram geradas pelo MLflow de forma automática, tá? E aí o que acontece? Eu posso vir aqui em colunas e selecionar quais são as colunas que eu quero que apareça aqui. No caso, estão aparecendo só as métricas do modelo, não estão aparecendo as métricas do sistema, como vocês podem ver. E aí eu posso selecionar aqui quais as métricas principais, né? Por exemplo,
deixa eu desselecionar tudo. Eu quero ver a média de toxicidade e utilização de memória, na verdade em porcentagem, e eu quero ver esse ARI grade min aqui, beleza? E aí eu posso ver aqui as métricas que eu utilizei. Quando a gente tiver mais de um modelo, a gente vai poder ordenar pelas métricas, etc. Show de bola? Bom, antes da gente entrar nas funcionalidades do MLflow, vamos executar outras LLMs, tá? Então eu vou pegar aqui o Gemma 2, novamente eu estou utilizando de 2 bilhões, tá? Não vou fazer nenhum absurdo aqui na máquina, até porque eu estou gravando também, né? Então já está utilizando bastante. Vou executar aqui o Gemma 2 novamente, mesma coisa, super simples, já está executando aqui. Quando aparece esse negocinho aqui é porque já está rodando o modelo. Venho aqui, pego só o nome do modelo, certo? Volto aqui no meu código e aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar o nome do modelo que está sendo utilizado aqui. Eu mudo o nome no request e aí ele já vai mandar o request para o novo modelo. E eu também vou mudar o nome aqui na run, certo? Para ficar com o nome correto, beleza? Deixa eu dar um restart aqui só para garantir e executar tudo. Ele novamente vai executar a mesma coisa, o mesmo aviso aqui de GPU, o mesmo output, tá? Quando estava testando, eu fiquei com medo do Ollama ele gerar um output diferente para cada modelo, mas a estrutura de output é a mesma para todos os modelos que eu testei, tá? E imagino que seja para todos os modelos que eles disponibilizam, beleza? Então terminou de executar, a gente vai vir aqui no nosso MLflow novamente, dou um refresh, apareceu aqui o Gemma 2, certo? Com 2 bilhões. Dá para ver uma diferença já no tempo de execução, né? Um durou 27 segundos, o outro durou 48 segundos. Quase o dobro, né? Quase o dobro de tempo. Tem uma diferença aqui, já que a gente pode ver nas métricas, né? Se a gente der uma olhada aqui... isso daqui é a métrica do sistema, né? Mas, por exemplo, a métrica de nível de escrita, né? Ela já está um pouquinho maior do Gemma 2, está um pouquinho maior do que o Llama. Mas assim, tá? Isso daqui é só para exemplificar. Obviamente, eu estou testando com dois prompts só. O ideal seria testar com um dataset maior, né? Com vários prompts. Mas isso você também pode testar aí na sua casa. Beleza? Então vamos para o próximo modelo, o Phi 3.5. Deixa eu pegar aqui. No caso, o Phi 3.5 ele só tem esse modelo de 3.8 bilhões. Então, deixa eu dar um F5 aqui, porque ele muda aqui Opa! Deixa eu ver. Vou pegar esse aqui. Na verdade, eu só preciso executar isso daqui, se eu não me engano, tá? Vamos testar aqui agora. Bom, terminei de executar o Gemma, né? Então eu dou um Ctrl D aqui para parar. Clear. Ctrl V vai executar o Phi 3.5. Então vai executar o Phi 3.5. Novamente a gente vai copiar aqui Phi 3.5 e vamos modificar aqui, certo? E aqui. Um adendo, né? Vocês viram que eu executei Gemma, deixa eu pegar aqui. Gemma 2.2 bilhões, tá? Quando o modelo que você está rodando ele tem esses 2 pontos, que ele tem essa tag, né? Você precisa adicionar a tag aqui também, tá? Porque senão ele não vai reconhecer. Você precisa adicionar a tag aqui. Novamente, se o seu modelo tem a tag, você precisa adicionar a tag aqui. Se você não adicionar a tag no seu request, ele não vai reconhecer que o seu modelo está rodando, tá? Então, Phi 3.5, deixa eu dar um restart, executar tudo de novo. Ele vai executar novamente o modelo Phi 3.5 para o mesmo dataset, tá? Mesmo dataset. Vamos esperar aqui terminar. Bom, terminou de executar aqui o Phi 3.5. Vamos dar uma olhada aqui no nosso MLflow.
Show de bola, já está aqui o Phi 3.5. Vamos então para o nosso último modelo, que é o único modelo que eu não testei aqui antes, tá? Então eu vou pegar aqui o de 3 bilhões, né? Eu vou ver aqui pela memória, tá? Não vou pegar um de 4 gigas, vou pegar um de 3 bilhões, que é mais tranquilo. Copiar aqui, deixa eu parar de executar o Phi e executar o Qwen. Ó, agora ele começou a baixar, tá vendo? Ele tá baixando os arquivos do modelo para o meu computador, tá? Baixando os pesos, baixando, enfim, baixando tudo que o modelo precisa, os tensores, né? Baixando os tensores para executar o modelo localmente, beleza? Então isso aqui vai demorar um tempo. Quando terminar de executar, eu volto aqui com vocês. Bom, terminou de baixar, e aí como vocês podem ver, né? Só teve um arquivo aqui que foi realmente maiorzinho, que foi esse de quase 2 GB, né? Que, com certeza são os pesos dos tensores, né? do modelo. E o restante foi bem mais tranquilo, foi bem rápido aqui, demorou cerca de uns 2, 3 minutos, acredito eu. E a gente então já está executando o nosso modelo. Deixa eu testar aqui. Hello. Já está executando o modelo do Qwen, beleza? Então eu vou copiar aqui o nome. Opa, lembrando, né? Tem que copiar com a tag. Já ia esquecer disso. Colo aqui, certo? E colo aqui também, beleza? Então esse modelo eu vou estar executando aqui pela primeira vez. Como vocês viram, não tinha no meu computador baixado os arquivos dele ainda. Então vamos ver se vai rodar também para esse modelo. Terminou a execução e agora a gente vai lá para o MLflow e agora nós vamos ter os quatro modelos para nós compararmos, certo? Temos aqui o Qwen 2.5, o Llama 3.1, o Gemma 2, certo? E o Phi 3.5. Tá nessa ordem aqui porque eu tinha clicado aqui, né? Mas normalmente fica nessa ordem aqui de criação. Então, como eu falei, né? Por exemplo, se eu quero ordenar pelo nível aqui dessa métrica, né? Que chama ARI, eu só clico aqui em cima, ele vai me ordenar e a gente pode ver, por exemplo, que o Phi ele tem a melhor métrica desse ARI. Se a gente clicar aqui, por exemplo, a gente vai ver que o score, né, acima de 14, ele já é de nível superior, digamos assim, né? Então, então, para essa métrica específica, o Phi 3.5 foi o melhor, né? Agora, se a gente quiser olhar outras métricas, né, questão de isso daqui foi o uso de memória, né? Basicamente, eles todos utilizaram mais ou menos a mesma quantidade de memória, né? Eu estou utilizando aqui, eu estou analisando por porcentagem, né? Então eles estão utilizando mais ou menos o mesmo nível de memória. E a gente vai analisar só dessa forma? Negativo, tá? O MLflow ele criou essa funcionalidade de utilizar os gráficos agora, né? Ele cria de forma automática os gráficos para nós também analisarmos, tá? Certo? E a gente pode também criar novos gráficos do jeito que a gente quiser, tá? Se os gráficos que o MLflow está gerando de forma automática não são suficientes, a gente pode criar novos gráficos aqui também, tá? E aí, né, a gente pode avaliar aqui os nossos modelos. A gente consegue, inclusive, baixar, né, esses gráficos que são bem bonitinhos assim, baixar esses gráficos para a gente colocar em algum PowerPoint, alguma apresentação, coisa do tipo. Então aqui ele gerou os gráficos para essa primeira métrica, como a gente pode ver na média, né, o Phi 3.5 foi o melhor, teve o melhor resultado, depois o Gemma 2, depois o Llama 3 e por fim o Qwen 2.5, né? E aí lembrando, né, o Llama 3 ele tem 8 bilhões de parâmetros, o Gemma a gente fez com 2 bilhões de parâmetros, o Phi 3.5 a gente fez com 3.8 bilhões e o Qwen a gente também fez com 3 bilhões de parâmetros. Show de bola? Então isso também ajuda a ver essa questão da execução, né,
assim, se vale a pena a gente pegar realmente um modelo um pouco maior, né? Por exemplo, o Phi ele é menor do que o Llama 3 para essa métrica específica aqui, ele teve um resultado melhor, né? Não dizendo que ele vai ser sempre melhor, mas novamente a gente está utilizando um dataset aqui de exemplo, nós utilizamos métricas também de exemplo, mas você pode criar as suas métricas e criar um dataset para você realmente fazer essa comparação. Exact Match, ninguém teve nenhum acerto exato, né? Mas isso também é assim, muito difícil. Para o nosso caso aqui específico, eu acho muito difícil ter alguém acertar exatamente a resposta. Nós temos essa outra métrica aqui do Flash, né? Deixa eu ver. Eu consigo reordenar aqui, eu não sabia disso não. Mas, novamente, a gente tem aqui uma métrica, né, de legibilidade e tal, enfim, analisar. E aí vem a questão da toxicidade, né? Vocês lembram que eu falei que a gente precisava tanto do Transformers, da biblioteca Transformers, quanto da biblioteca do Torch, certo? Sendo que a gente não estava utilizando, não estava rodando o modelo no nosso código Python, nosso modelo estava rodando no Llama, né? Então, por que a gente precisa do Transformers e do PyTorch? Porque o MLflow ele utiliza um modelo do BERT para gerar esta métrica de toxicidade de forma automática, certo? Então, o MLflow, na hora que você roda o Evaluate, se você tem instalado o Transformers e o Torch, ele vai gerar esta métrica de toxicidade para os seus modelos, certo? No caso aqui, todos ficaram com uma toxicidade bem baixa, bem baixa. O único que tem um pouquinho maior é o Gemma 2, mas assim, abaixo de 0.01, entendeu? Então, realmente, no nosso contexto aqui não fez diferença nenhuma, até porque eram respostas mais técnicas, né? Se a gente fizesse uma pergunta um pouquinho mais complicada, talvez essa toxicidade ela modificasse um pouco, né? Aí tem as métricas do modelo que você pode gerar também, eu vou já falar sobre isso. E as métricas do sistema, né? As métricas do sistema. Tá. Achei que não estavam todos aqui, mas estão todos aqui sim. Então, as métricas do sistema, como a gente pode estar vendo aqui, é utilização de CPU, utilização do disco, né? do HD, utilização de network, né? de rede, e utilização de memória, certo? E baseado nisso a gente pode comparar também os nossos modelos. E aí, se a gente olhar aqui, o Qwen 2.5 foi o que utilizou menos memória, apesar dele não ser o menor, né? O menor é o Gemma 2, que está aqui em segundo lugar, que foi o segundo a utilizar menos memória. E aí, obviamente, né, o Llama, que é o maior modelo que a gente trabalhou, foi o que ocupou mais memória, e o Phi 3.5 ficou em segundo lugar, certo? E aí a gente pode utilizar, e assim, todas essas métricas geradas de forma automática. Eu só tive que escrever, sei lá, uma célula de código e gerou essas métricas para mim de forma automática, né? Aqui é interessante, né, que o Llama e o Phi, eles ficaram mais ou menos aqui na mesma utilização de CPU, né? Bem interessante. E se você tiver uma GPU da NVIDIA, você pode também gerar as métricas para a sua GPU. E aí tem uma outra funcionalidade que é a que eu ia mostrar, que é uma das mais interessantes, que é a de avaliação, né? Essa funcionalidade aqui que chama Evaluation, ela permite a gente comparar o input para o output daquele modelo, certo? Tanto, tipo, aqui tá os inputs e aqui não é o output, tá? Você pode confundir da mesma forma que eu confundi já anteriormente, mas aqui não é o output, aqui é o label, é o ground truth. Para mudar isso, a gente só precisa clicar aqui, ó. Ao invés de selecionar ground truth, a gente seleciona outputs. E agora a gente consegue comparar, olha só, a gente consegue comparar o output do nosso modelo, na verdade, os outputs dos nossos diferentes modelos para as mesmas perguntas, certo? Inclusive tem um group by aqui, né? A gente pode fazer um group by por ground truth,
por input, por output, por token count, enfim. Podemos fazer várias coisas aqui. Mas eu vou fazer um group by inputs aqui e mostrar o output, que eu acho que é o mais interessante de se ver, né? É interessante porque esse iniciozinho aqui da resposta do Llama é bem parecido com o Ground Truth, né? Se a gente olhar aqui, ó, MLflow is an open source platform for managing the machine learning lifecycle. Aqui foi end-to-end machine learning lifecycle. It was developed by Databricks. Então o Llama chegou bem perto do nosso Ground Truth, né? Muito interessante, muito interessante. E aí a gente pode comparar a resposta dos nossos diferentes modelos, né? E, assim, o que acontece na indústria hoje? É super comum o engenheiro de IA, o desenvolvedor que está trabalhando com isso, ir testando prompts manualmente, né? Faz um prompt aí, vê o resultado do modelo, aí troca uma palavrinha e vê o resultado do modelo novamente, troca isso, troca aquilo, troca o outro e vai vendo o resultado do modelo. E isso dá muito trabalho e nem sempre, na verdade, não é o ideal, né? Na verdade, não é o ideal de forma nenhuma. Porque isso você perde o tracking do seu experimento, isso você perde a evolução, né? Você perde as modificações que estão sendo feitas no seu output. E dessa forma aqui você consegue não só comparar os modelos diferentes, mas você consegue comparar prompts diferentes também. Você consegue comparar, inclusive, prompts diferentes para modelos diferentes. Você consegue fazer uma infinidade de coisas, certo? Com essa funcionalidade do evaluation do MLflow. Isso aqui é muito interessante, né? Você pode pensar, mas eu vou ficar olhando output para output. Bom, a maioria já faz isso, né? Mas você não precisa olhar todos os prompts, né? Você pode pegar prompts mais complicados ou que são mais sensíveis. Ou normalmente, se a sua aplicação tem alguns prompts pré-definidos, isso daqui é perfeito para esse tipo de aplicação, né? Tem N formas de você estar utilizando isso no seu dia a dia, tá? E, além disso, né? Aqui nessa funcionalidade de tracking de experimentos, você pode adicionar o parâmetro que você quiser. E aí isso você pode ver facilmente em qualquer tutorial de MLflow clássico aí para ML clássico que te mostra como adicionar parâmetros, certo? Você pode logar um parâmetro. Deixa eu botar aqui. Eu peguei um tutorial aqui do MLflow, MLflow Tracking, e você pode utilizar essa função aqui, MLflow log param, certo? De parâmetros. E com essa função você pode logar, por exemplo, uma versão do prompt que você está fazendo. Você pode colocar aqui prompt version, que isso vai ser o nome da coluna lá do MLflow, e a versão do prompt, por exemplo, V1, V2, V3, V4. E dessa forma você tem um versionamento do seu prompt para a sua LLM. E assim você consegue metrificar o impacto que a mudança no prompt está fazendo no seu modelo, beleza? E além disso, além dessas métricas que eu já falei para vocês aqui, o MLflow também tem funcionalidade para você utilizar o famoso LLM as a judge, né? Que seria utilizar um outro modelo de linguagem como um juiz para avaliar o seu modelo de linguagem, né? No caso, eu posso utilizar, por exemplo, o GPT-4o, por exemplo, para avaliar esses modelos que eu estou testando aqui, né? Ou posso utilizar, sei lá, qualquer outro modelo, Cloud 3, enfim, qualquer outra coisa, para avaliar e gerar algumas métricas para mim, né? Por exemplo, métrica de similaridade, métrica de exatidão, né? O quão correto está aquela resposta, métrica de relevância, enfim. E além disso, né, eu posso criar métricas customizadas, personalizadas do jeito que eu quiser, também utilizando MLflow.
Show de bola, pessoal! Então, dessa forma, a gente utilizou o Ollama juntamente com o MLflow para nós compararmos diferentes modelos e avaliarmos os nossos modelos, né? O quão bons são os nossos modelos. E aí você pode criar as suas métricas, pode escolher a melhor métrica para você para utilizar o MLflow e avaliar os seus modelos. Show de bola! Isso daqui é essencial, tá? Quando você está trabalhando em produção, quando você quer realmente fazer um desenvolvimento de inteligência artificial da forma correta, você precisa trabalhar com ferramentas de avaliação. E o MLflow está sendo um dos pioneiros open source, inclusive, né? Um dos pioneiros open source a desenvolver essas formas de avaliar as LLMs. Beleza, pessoal? Então, deixa aqui nos comentários se você quer ver mais sobre como utilizar MLflow para LLMs. Se você ficou curioso sobre alguma funcionalidade do MLflow que eu só comentei aqui, você quer ver na prática, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para o pessoal do seu trabalho, para os seus amigos que também estão trabalhando com IA generativa e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.